Hoje eu estou aqui para te ensinar a contar vantagem. Vou falar sobre sistemas de polias e como determinar a vantagem mecânica. A ideia desse vídeo é que no final você consiga aprender a determinar a vantagem mecânica de um sistema usando o método T. Vantagem mecânica é dizer se o sistema é 3 para 1, 5 para 1, 7 para 1, 2 para 1, isso, certo? Também a ideia é aprender um pouco sobre conceitos básicos, né? Como é que você monta um sistema. Depois eu devo fazer outros vídeos mostrando na prática, esse vai ser mais teórico, mas é legal para já começar a se familiarizar um pouco com os exercícios, né? Eu fiz ele super focado no contexto da escalada e montanhismo, né? Não muito resgate ou muito menos teoria da física e tal, não sou nenhum matemático. Aliás, não sou nada bom de matemática, então se você também não é, anime-se. Eu aprendi esse sistema, finalmente aprendi com ele a contar a vantagem mecânica e você também vai poder aprender usando esse método. Eu martelei bastante, falei bastante ao longo do vídeo, então vai dar para aprender. Também vai dar para... Você vai aprender a diferenciar um sistema de polia simples de um sistema composto e um sistema complexo. Vamos conferir? O método T, ele consiste, T, aliás, de tensão, consiste em definir qual que é a relação entre quanta força que eu ponho na entrada do sistema e quanto de força resulta na saída do sistema, ou seja, na carga, certo? Ele não mede as forças, ele só mede a relação, e essa relação é teórica. Na prática, a gente tem menos vantagem mecânica do que o que a gente tem como resultado de usar o método T. Porque a gente tem atrito nas polias, a gente às vezes tem atrito na corda, né? Dependendo do tipo de polia ou mosquetão que eu estou usando, eu tenho mais ou menos atrito. Então o resultado real vai ser sempre pior do que o teórico né, que a gente consegue com o método T. Um detalhe importante é que a gente deveria sempre fazer, o método T está considerando, e a gente deveria fazer porque é bom para o sistema, que as voltas nos redirecionamentos sejam sempre de 180 graus, ou seja, as cordas ficam sempre paralelas. Por exemplo, se eu pego essa corda aqui e puxo para cá, em vez de paralelo aqui, né, em vez de fazer 180 graus, esse sistema vai ser menos eficiente, beleza? Então, tenha isso em mente, que esse sistema está levando isso em consideração e que você deveria levar isso em consideração quando montar um sistema de polias. Começando com, eu vou passar vários exemplos e a gente vai usar o mesmíssimo método em cada um deles, vai ser meio tipo martelando a mesma coisa, porque isso vai te ajudar a botar fé nesse método. Existem vários outros métodos, né? Conta as cordas, multiplica, soma, não sei o que. Esse método é outro, não é complementar. Então esquece todas essas ideias e foca só nesse método, porque ele vai ser muito mais versátil, né? Todos esses sistemas que eu estou mostrando aqui são de polias, sistemas simples de polia. Depois eu vou falar também de sistemas compostos e rapidinho de sistemas complexos, beleza? Então o foco aqui, de novo, é entender, aprender a determinar a vantagem mecânica, aprender alguns conceitos básicos e entender saber identificar se um sistema é simples, composto ou complexo. Bora lá então? Ok. No método T, eu vou sempre começar contando a força no T, ou na ponta da corda onde eu estou puxando, beleza? Nesse primeiro caso aqui, que é bem simples, eu vou entrar, então eu vou sempre assumir que aqui eu tenho 1 de força, né? Um T, que é um Vini, um você, um quem está puxando de força. Essa força vai ser, sempre que eu tenho a corda, né, vai ser transferida até a outra extremidade da corda, onde ela ou é redirecionada ou chega em algum lugar, e lá eu também vou ter 1. Então, nesse caso aqui, que seria eu simplesmente puxando uma carga para cima, né, eu agarrando numa corda no ponto alto, puxando uma carga para cima, vai ser 1 para 1 a relação, né, de quanta força chega aqui para quanta força eu estou colocando aqui, na entrada e na saída. Beleza? Vamos passar para o próximo exemplo e vou explicando uns detalhezinhos. Aqui como é que eu tenho então? Eu tenho a carga,
que está presa numa corda, que vai até a ancoragem onde tem uma polia, né? Ela redireciona, volta para cá e agora eu estou puxando para baixo. Onde que eu começo a medir? Começo no T. Então, 1T. Se eu tenho 1 aqui, chega 1 aqui. Então, aqui tem um detalhe interessante, importante. Eu estou sempre considerando esse sistema em equilíbrio e sob tensão. Então, as coisas estão sempre paradas, né? A corda não está girando nem para lá nem para cá, mas está tudo sob tensão. A corda está fora a carga está fora do chão e para isso eu estou tendo que colocar tensão aqui desse lado, certo? Então, se eu tenho um desse lado da polia virando para o outro lado, quanta força que eu tenho que ter para esse sistema estar equilibrado? 1, certo? Se eu tenho um aqui, nada está mexendo. Isso resulta em 2 de força aqui na ancoragem. A quantidade de força que vai para a ancoragem não é importante para determinar a relação, né? A vantagem mecânica. Ela só é interessante para você saber quanto estresse na sua ancoragem você está colocando. É um outro detalhe, certo? Então aqui eu tenho 1, né, que eu tinha 1 aqui, virou 1 para cá. Então a corda desce, eu vou até acontecer alguma coisa com ela, aqui 1. Então eu chego na carga, na minha saída, 1. Então esse é um sistema de 1 para 1 também. Olha que louco, eu tenho uma polia, mas ele é a mesma vantagem mecânica desse. E na verdade ele é pior, porque toda vez que a corda passa em algum redirecionamento, ela lida com um pouco de atrito aqui, né? Se é um mosquetão, bastante atrito, se é uma polia, menos, mas ainda assim é atrito, né? Tem polias que tem uma vantagem mecânica maior ou menor, você consegue ver isso na especificação do fabricante. Eles normalmente dizem qual que é a vantagem mecânica que ela oferece, né? A resistência. Então, beleza. Né? Por isso que a vantagem mecânica aqui é teórica. Então, aqui a gente sabe que na prática essa daqui tem mais atrito do que essa, né? Ela pode ser mais conveniente, puxar para baixo pode ser, para mim, numa situação de escalada, por exemplo, normalmente é melhor, que eu consigo jogar todo o meu peso aqui, enquanto que aqui eu estou puxando contra a gravidade e é mais difícil, certo? Ok. Próximo exemplo. Aqui a corda vem da ancoragem, está fixa na ancoragem, passa na carga, volta para cá. Né? Onde é que eu começo a contar a força? No T, certo? Na ponta da corda, onde eu estou puxando. Então, um aqui, vem um para cá, uma polia. Se eu tenho um no lado da polia, do outro lado, um também. Isso gerou 2 aqui embaixo. Subo com um para cá, 1. Então, eu tenho 1 na ancoragem, olha que interessante. E aqui eu tenho 2 na carga. Então, eu tenho 2 na carga, mas na entrada eu tenho só 1. Né? Vai ser sempre uma relação de alguma coisa para 1, porque eu sempre vou entrar com 1 de força na ponta da corda, certo? Beleza, 2 para 1. Esse sistema é bem comum de ser usado em resgate em greta, quando a gente consegue, né, chegar na borda da greta, ver o nosso escalador que caiu e ele está em boas condições, a gente consegue jogar uma barriga de corda para ele clipa na cadeirinha. E esse é um método bastante comum, beleza? Tem alguns elementos que eu não estou mostrando aqui, que depois eu vou comentar, que a gente precisa levar em consideração para fazer um sistema de polias. Estou tentando manter simples para a gente conseguir entender as partes importantes sobre né, determinar a vantagem mecânica usando o método T. Próximo exemplo, vamos lá. Começo aqui. 1. Vem para cá, 1. Do outro lado, 1. Então, gera 2 aqui. Desce, 1. Do outro lado, 1. Sobe para cá, 1. Então, aqui eu tenho 3 na ancoragem, mas o importante é aqui, né, para determinar a vantagem mecânica. Claro que, às vezes, a quantidade de força que vai na ancoragem é importante também. Então, se eu tenho 1 mais 1, gera 2 aqui embaixo. Então, é um sistema também de 2 para 1, redirecionado agora. Né? Lembra que essa polia não faz nada além de redirecionar e trazer mais atrito. Beleza, próximo aqui. Começo pela onde eu estou puxando. 1. Joga para cá, 1. Tem uma polia.
tem 1 de um lado, do outro lado eu vou ter 1. Isso gera 2 aqui embaixo. Esse 1 vai subir até lá em cima, 1 de um lado, 1 do outro, gera 2 aqui. 1 desce, então eu tenho 1 mais 2, 3 aqui na carga. Então esse vai ser um sistema de 3 para 1. Faz sentido? E agora aqui eu tenho uma coisa interessante e bastante realista, especialmente se a gente está falando de escalada. Normalmente eu não consigo chegar com a minha corda até lá embaixo na carga, né, ou no meu escalador. Eu preciso, então, de alguma forma, prender o meu sistema em algum ponto da corda mais próxima aqui da ancoragem onde provavelmente eu estou também conectado. E aí a gente vai usar um ProSeek, para simplesmente, né, em vez de estender até a carga, a gente vai fazer isso mais perto da gente, no nosso alcance. Vamos ver como é que fica nesse caso? Entra 1 aqui, vai até a polia 1. Tem 1 no lado da polia, do outro lado então eu vou ter também 1, que gera 2. Então 2 aqui no ProSeek, certo? Beleza, só que esse 1 continua para lá. Uma polia, do outro lado também vou ter 1. Esse 1 desce, chega 1 aqui na polia. Então 1 mais 2, 3 aqui, que vai até aqui. Também um 3 para 1. Clássico, esse daqui, meu, super usado. A gente chama ele de, esse daqui a gente chama de C-drop, né, que a gente joga uma barriga de corda em forma de C. E esse daqui é um Z-drag, que é um Z de corda. Beleza? Ok, então aqueles foram os sistemas de polia simples. E agora eu vou falar sobre os compostos e depois sobre os complexos. Nos sistemas compostos, o que a gente tem é um sistema de polia simples em cima de um outro sistema de polia simples. Então aqui, ó, a gente tem um Z-drag, né, um Z, com um C-drop, um C em cima dele. Né? Então a gente sabe que é um sistema de 2 para 1 em cima de um sistema de 3 para 1. Quanto que isso dá? Não importa, a gente pode simplesmente usar o método T de novo para calcular isso. Essas cordas azuis, né, estão representando uma segunda corda, uma corda diferente. Beleza? Então focando aqui nesse primeiro exemplo, vamos lá, onde é que eu começo a contar a força? Sempre onde eu estou puxando. Então, 1. Se eu tenho 1 aqui, quanto é que veio para a polia? 1. Se eu tenho um desse lado, quanto vai para o outro lado? 1 também. Certo? Se eu tenho 1 mais 1 aqui, eu gero 2 aqui, que vai resultar em 2 aqui. Vou segurar por enquanto, vou continuar nessa corda aqui. Ó. 1, subo aqui, 1. Aqui está desenhado como se fossem duas ancoragens, mas a ideia era ser uma só. É que eu desenhei uma e depois ia ficar ruim de caber. Essa morreu aqui, beleza? Parou na ancoragem, ficou 1 lá. Então vou voltar para cá onde o sistema continua. Então foram 2, certo? Esses 2 vêm para cá. Olha que interessante que eu tenho agora. Agora eu tenho 2 de força aqui, né? De tensão. Se eu tenho 2 aqui, eu tenho uma polia para isso estar em equilíbrio, do outro lado eu também tenho que ter 2, certo? Se eu tenho 2 aqui e 2 aqui, quanto vem para cá para o ProSeek? 4. Vamos lá, esse 2 está aqui, ele continua. Então ele vem para cá, 2. Se eu tenho 2 aqui, quando eu tenho do outro lado, 2 também. Esse 2 desce até encontrar com esse 4 aqui. Agora eu tenho 2 mais 4. Tenho 6 aqui embaixo, então 6 na carga. Esse é um sistema 6 para 1. Também super utilizado em escalada, né, em resgate de 1 segundo. Simples, porque você primeiro pode montar um sistema 3 para 1 e depois só adicionar isso daqui em cima. Beleza? Não vou entrar tanto nesses detalhes. Lembrando que aqui eu deveria ter o ProSeek, certo? Para capturar isso daqui. Lembra que ele deveria estar o mais próximo que eu puder da corda que vai para a carga. Então aqui na primeira oportunidade, no primeiro redirecionamento, onde eu deveria ter a minha catraca. Beleza? Próximo exemplo. Começo onde? Começo aqui. Vamos lá. Então, 1. Quanto que vem para cá? 1. Sai do outro lado, 1.
Isso gera 2 aqui. Vou segurar por enquanto e vou continuar na corda azul. Subiu 1, morreu lá. Então vou continuar aqui. 2, desce para cá 2. Para isso estar em equilíbrio eu tenho que ter 2 do outro lado. Então foram 4 aqui embaixo. Volta aqui 1. Nesse caso, olha que interessante, eu tenho só 2, né, de força na ancoragem, mas eu tenho um sistema de 4 para 1. Pode ser interessante se eu tenho uma ancoragem mais frágil, tipo uma ancoragem em neve, um resgate em greta, que eu consigo jogar uma polia lá embaixo para o meu resgatado, certo? Beleza, também é um sistema bem interessante. Que eu monto, né, um C-drop e depois eu jogo um outro C-drop em cima. Então é 2 mais 2, 4. Mas eu estou usando o método T, que me livra de ter que ficar fazendo essas contas, lembrar se eu multiplico, se eu somo. Então, simplesmente conta desse jeito, beleza? Aqui nesse caso eu tentei representar, ó, ele é muito parecido com esse daqui, com a diferença de que a corda que vai lá embaixo, em vez de ser a corda principal, é essa corda acessório que eu coloquei aqui. E a corda principal passa numa polia e vem aqui, certo? Então, em vez da corda principal fazer o Z e a acessória fazer o C, a principal faz o C e a acessória faz o Z. Mais ou menos isso. Então aqui a corda acessório azul está saindo lá de trás da polia, eu tentei representar com esse ponto tracejado. Beleza? Vamos contar? Começo aqui. 1, 1. Se eu tenho 1 aqui, 1 do outro lado, gerou 2 aqui. Aqui 1, vai 1 para cá, deveria ter 1 aqui, já gerei 2 aqui. Esse 1 desce para aqui. 1. Beleza, agora vamos continuar aqui na corda azul. 2, 2, 2, 4. Esse 2 sobe, vira 2 aqui. Eu tenho 3 de carga na ancoragem, né, de tensão. Então aqui 1 mais 4, 5. Eu tenho um sistema de 5 para 1. Quem sabe depois eu posso mostrar a diferença de montar o 6 para 1 ou 5 para 1 no contexto da escalada, mas eu quis fazer esses dois porque tem uma coisa interessante aqui. Fazer um sistema 5 para 1, no fim das contas, na prática, lembra que eu falei que isso daqui é um sistema de contar a teoria e que a prática às vezes é um pouco diferente? Acaba sendo mais vantagem na prática fazer um sistema de 5 para 1 do que um 6 para 1. Porque no 6 para 1 eu vou ter tanto atrito e eu vou ter que recarregar o meu sistema tantas vezes, ou seja, à medida que eu puxo isso daqui, isso eu não mencionei ainda, aliás. À medida que eu puxo a corda aqui, essas polias tendem a encostar uma na outra e eu preciso parar e recarregar o sistema, ou seja, deslizar o ProSig para baixo para poder continuar puxando, certo? Se você tem um mínimo de familiaridade com o sistema de polia, você deveria, né, saber do que eu estou falando. Então, o que acontece é que aqui eu recarrego o sistema tantas vezes e eu perco tanta eficiência em tantas polias que eu tenho, que acaba sendo mais conveniente usar um sistema de 5 para 1. Tá? Só a título de curiosidade. Seguindo aqui, olha o que aconteceu nesse daqui, que interessante. Vamos contar? Parece bem complicado, né? Mas se a gente parar de olhar para o todo e seguir o método, a gente chega lá. Vamos lá. 1 aqui, do outro lado 1 também. Já foram 2 aqui para ancoragem. Desce 1. Aqui vem 1 para o outro lado. Então, formei 2 aqui. Aqui mais 1. Já são 3 na ancoragem. Esse 2 desce para cá. 2, 2 do outro lado. 4. Esse 2 sobe para cá. Vem para o outro lado 2. Então, aqui são 4. Até agora eu tenho 4, 6, 7 de força na ancoragem, de tensão na ancoragem. Bastante, né? Vamos lá. Então aqui eu tenho 2 desse lado, junto ao 2 aqui. 2 mais 4, 6. Esse é um 6 para 1 redirecionado. Olha só, em termos de eficiência, né, de vantagem mecânica, esse e esse são a mesma coisa. Só que nesse daqui eu tenho 5 na ancoragem e nesse daqui eu tenho 7 e muito mais atrito. Então é um sistema assim que parece mais fancy, mais complicado, mas no fim ele é pior, né?
Será que vale a pena ter esse redirecionamento para eu ter um jeito mais conveniente de puxar a corda? O tanto, né, que essa força aqui está sendo dividida para o tanto que eu tenho que puxar aqui já está valendo a pena, né? Beleza, esses são então os sistemas compostos, né, que eu tenho um sistema, né, um sisteminha montado em cima de um outro, beleza? E agora aqui no sistema complexo, a grande característica assim, que vai te ajudar a identificar um sistema complexo é, muitas vezes ele usa uma corda só, o que é interessante, e ele usa pouco material, pouca polia. Mas assim, o carro-chefe dele que vai te ajudar a entender que ele é um sistema complexo é que ele tem um PROSIC andando numa direção e um outro PROSIC andando na outra direção. Então eu tenho coisas indo, PROSICs caminhando, né, polias caminhando uma contra a outra. Vamos ver como é que fica? Então aqui entrou com tem um para cá, um para o outro lado, aqui eu gerei 2, certo? Desço com esse 1 para cá, um aqui, gerei 2 aqui embaixo. Então vamos lá, 2 aqui. Essa polia sobe com 1, adiciono mais 1, são 3. Né? 3 aqui, 3 do outro lado, 3. Esse é um sistema, então 5 aqui embaixo. É um sistema de 5 para 1. Né? Olha esse sistema de 5 para 1, eu tenho 1, 2, 3 polias. Né? Nesse daqui eu também tenho 3, na verdade, mas quando eu movo para o 7 para 1, que seria a evolução desse daqui, que seria ter mais uma polia aqui, essa corda continua e sobe aqui, a coisa começa a ficar interessante. Né? A vantagem mecânica que eu tenho para a complexidade, quantidade de material que eu uso, começa a ficar boa. Beleza? Espero que você tenha aprendido. Imagino que agora você consegue olhar para um sistema e determinar a vantagem mecânica usando o método T, que você consiga diferenciar um sistema de polias simples de um composto de um complexo e tenha conhecimento básico para armar um sistema de polias. Depois eu provavelmente vou fazer outros vídeos mostrando na prática, né, uns detalhes práticos de como fazer isso e boas, né? Lembra de sempre botar lá os seus prosiquinhos, né, para não ficar brincando de vai e vem com a sua carga ou com o seu resgatado. Espero que você tenha aprendido bastante sobre polias hoje. Espero que a gente volte a falar mais sobre isso no futuro, em breve. Tem sido um baita esforço para mim fazer esses vídeos. Eu gosto de compartilhar informação, eu acho que essas coisas precisam circular por aí e é por isso que eu estou fazendo isso, por acreditar, né, e ver que a informação às vezes é difícil de conseguir, especialmente em português. Então, me ajuda a divulgar. Se você acha que, né, se você conhece pessoas que poderiam ficar interessadas nesse material também, compartilha, manda isso para os outros, faz a informação circular. Beleza? Eu fiz um canal no YouTube, não é nada profissional, super amador, mas estou tentando passar conhecimento de boa qualidade. Então, dá uma checada lá se você não está no YouTube agora. Normalmente eu compartilho esses vídeos também no Facebook e Instagram, que são redes sociais que eu uso. O meu círculo de amizades, né, de pessoas que eu conheço é relativamente pequeno, mas você pode me ajudar a fazer essa informação circular divulgando, beleza? Valeu!